O dólar comercial fechou com queda brusca no dia de ontem aqui no Brasil a R$ 3,49, na menor cotação desde agosto do ano passado. A queda no dia foi de 2,8% e esteve relacionada diretamente à reunião que acontecia em Brasília, que discutia pela continuidade ou não do processo pró-impeachment da presidente Dilma Rousseff. No fim do dia de ontem, a comissão votou favorável à abertura do processo. O próximo passo nesta situação será levar a votação para o plenário, fato que deve acontecer na próxima sexta-feira. Bom, depois desse dia de queda forte para o dólar, hoje a moeda norte-americana abriu a terça-feira em alta aqui no Brasil. Vamos acompanhar os negócios de agora, então, com o dólar comercial, que hoje sobe 1%, depois da queda de 2,8% anotada no dia de ontem. Neste momento, dólar comercial é negociado a R$ 3,53 mais 2 aqui no país. Até o fim desta edição, a gente segue acompanhando as negociações com a moeda norte-americana e você acompanha aqui com a gente. Bom, e o assunto agora na Agricultura BR é soja e as expectativas em relação ao relatório de oferta e demanda que será apresentado logo mais, por volta das 13 horas, no horário de Brasília, que você vai acompanhar, inclusive, aqui no Agricultura BR. A expectativa geral, ela é simples, é de elevação nos estoques para o milho, por exemplo, e redução nos estoques para a soja. No caso da soja, a média, de acordo com os operadores de mercado nos Estados Unidos, a expectativa média é de 12.410.000 toneladas estocadas para os norte-americanos. Vamos ver isso no gráfico, vamos ver o que se tem de expectativa para os norte-americanos. A mínima esperada pelo mercado é de 11.290.000 toneladas, máxima na expectativa de 13.230.000 toneladas, enquanto que a média esperada fica em 12.410.000 toneladas, essa é a expectativa para os estoques dos Estados Unidos. Lembrando aqui que a média em 12.410.000 toneladas fica abaixo do que foi apresentado em março. Março tinha expectativa de 12.510.000 toneladas de estoques para os norte-americanos, portanto, se for confirmada a média, será menor do que foi divulgado em março. Bom, já no que diz respeito à expectativa dos estoques mundiais de soja, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos pode divulgar um número maior do que foi projetado no mês de março. Vamos acompanhar essa projeção na tela, então. Você tem conosco qual a expectativa mínima, máxima e a média do mercado. E também a coluna de março, que mostra o número apresentado no mês passado. Na expectativa mínima, o mercado estima que os Estados Unidos confirmem uns estoques de soja mundial na marca de 77,5 milhões de toneladas. E na expectativa máxima, esse número sobe para 81,5 milhões de toneladas. Na média, a estimativa fica em 79.400.000 toneladas de soja, acima, portanto, do que foi projetado em março, que era de 78.090.900 toneladas do grão. Em relação à safra brasileira de soja, os americanos, apesar de saberem também das dificuldades que o Brasil teve com as questões climáticas, quebra de produção em alguns estados brasileiros, outros, como os estados que compõem o Mato Piba, por exemplo, que estão sofrendo ainda com a seca, mesmo assim, a expectativa é de, no mínimo, se manter, ou pelo menos na média, se manter aquilo que foi divulgado no mês passado, 100 milhões de toneladas, mas uma expectativa que pode chegar até 101 milhões de toneladas. Vamos ver então as expectativas para o relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos. Aqui nós temos mais variáveis porque a Agricultura BR resolveu colocar o que a Conab espera do Brasil. Olha só, para o Departamento de Agricultura norte-americano, ou pelo menos os operadores de mercado avaliando o relatório que será apresentado hoje, tem uma expectativa mínima de 97.500.000 toneladas. A média esperada em 100.200.000 toneladas. A média ficaria acima do que foi apresentado no mês passado, mas pode chegar a uma máxima de 101 milhões de toneladas. O mês de março, portanto, o relatório do mês passado, trouxe uma expectativa de 100 milhões de toneladas e aqui para ilustrar e também para que o público em casa compare, a Conab, neste mês de abril, trouxe uma expectativa para a produção de soja no Brasil de 98.900.000 toneladas, já abaixo da marca de 3 dígitos de 100 milhões de toneladas.
Já para a produção argentina de soja, a expectativa do mercado é de que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos acate as informações que vêm sendo divulgadas pela própria Argentina de que a safra de soja por lá está indo muito bem, deve alcançar a marca de 60 milhões de toneladas nesta temporada mais uma vez. Com isso, o mercado estima que a projeção do departamento eleve em relação aos números apresentados no mês de março. Vamos acompanhar também na tela estas informações. Você vê que na média do mercado eles estimam que a produção argentina de soja fica em 59 milhões e 300 mil toneladas. A média, portanto, entre o valor mínimo de 58 milhões e 200 e o volume máximo de 60 milhões e 500 mil toneladas de soja. O volume em março foi estimado em 58 milhões e meio de toneladas, portanto a média esperada para agora é maior em 800 mil toneladas. E a última coluna, onde você lê BCBA, ali a sigla para a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que é o órgão que faz o levantamento da safra no país. Eles estimam que a safra alcance, portanto, 60 milhões de toneladas do grão. Bom, e a expectativa hoje, que influencia diretamente os negócios na Bolsa de Chicago, sem nenhuma dúvida, são os estoques norte-americanos, Juliana. E estoques norte-americanos devem ficar pelo menos 100 mil toneladas abaixo daquilo que foi divulgado em março. Com isso vai trazendo um ânimo para o mercado e soja vai operando em alta nos últimos dias. E hoje vinha em alta também há poucos minutos. Temos aqui a soja em Chicago em alta. E olha como a soja sobe. Observe que a soja agora vai chegando, já chegou hoje posição a 9,48, 9 dólares e 48 centos por bushel, portanto, altas fortes para a soja. Posição de maio, nesse momento, tem alta de 0,80%, negócios em 9 dólares 35 centos, mais 75 por bushel. Julho, alta também de 0,77%, elevação de 9 dólares e 44 centos o bushel. Agosto, alta de 0,74% para essa posição, com negócios em 9 dólares e 46 centos o bushel. Setembro, em 9 dólares 44 centos, mais 75 por bushel, alta de 0,69%, e os negócios já foram mais elevados nesta terça-feira, portanto, dia de alta expectativa, realmente de estoque menor nos Estados Unidos. Enquanto estes números não saem, por aqui a gente segue falando agora sobre o Brasil. Acompanhe as cotações da soja hoje em todo o país. Nós vamos para o primeiro intervalo desta edição. Veja a seguir como fica a previsão do tempo para as áreas produtoras de milho no país. Você também vai saber como é que está a situação de cultivo de milho nos Estados Unidos. Por enquanto, aparentemente, céu de brigadeiro para os norte-americanos. Vai dando tudo certo por lá. Já atingiram 4% da área semeada. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR de volta, por aqui as informações agora são para o clima no Brasil. Após a colheita da soja, muitos estados produtores optam pelo milho de segunda safra. No caso de alguns estados, está faltando chuva nessa fase importante da cultura. Vamos então falar com a Nadiara Pereira para saber se a região centro-oeste do país deve ser beneficiada por um clima mais favorável nesses próximos dias. Nadiara, boa tarde para você. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que nos assistem. Por enquanto, a chuva diminuiu. A gente passa por um período de bloqueio atmosférico, que é quando ventos no alto da atmosfera impedem que as frentes frias e instabilidades avancem pelo interior do país. Então, a chuva tem ficado muito concentrada mais ao sul da América do Sul. Tem chovido forte em partes da Argentina, Uruguai, até o Rio Grande do Sul.
só que essa chuva ela não se espalha pelo interior do país, onde o ar seco e quente ganha força cada vez mais. Então a chuva já diminuiu um pouco mais cedo e principalmente os produtores do centro-oeste é que sentem mais, porque eles esperam que essa chuva se prolongue um pouco para garantir umidade nas lavouras de milho e isso não vai acontecer. A chuva ela não cessa completamente, ainda ocorrem algumas pancadas de chuva, só que insuficientes para encharcar o solo. E além disso, tem feito muito calor. As temperaturas estão acima do normal sobre partes do centro-oeste e isso acaba causando um estresse térmico nas lavouras de milho e acelerando também o estágio aí de amadurecimento, né, dos grãos. Agora, para os próximos dias, não tem expectativa de chuva significativa, principalmente em Mato Grosso do Sul, Goiás e também sobre o Sudeste. Em algumas áreas produtoras, especialmente do Cerrado Mineiro, previsão também de tempo bastante seco. A chuva mais intensa que atinge o centro-oeste deve ficar concentrada entre oeste e norte mato-grossense. Algumas áreas devem receber pelo menos 30 milímetros nesses próximos 5 dias. Mas a gente observa que em toda esta área branca do mapa não tem previsão de chuva significativa nesse período e pelo menos entre os dias 17 e 21 agora do mês de abril, a situação não vai mudar. Quase todo o sudeste e também grande parte do centro-oeste vão continuar com tempo seco e também bastante quente. Só no próximo período é que a tendência é que a chuva avance um pouco mais. A gente tem uma expectativa entre os dias 22 e 26 de abril de um aumento da chuva, só que a gente observa que o volume de água será muito baixo. Então essa chuva ela vem para aliviar um pouco o calor, teremos aí uma redução das altas temperaturas, mas o volume de água não será suficiente para encharcar o solo, então não deve trazer umidade aí para as lavouras de milho segundo a safra. Juliana. Jara, obrigada pelas informações. Até já. Bom, e essa última segunda-feira contou com o relatório de acompanhamento de lavouras dos Estados Unidos, que foi divulgado, portanto, nesta última segunda-feira. E por lá, a grande expectativa em relação ao milho, porque o milho tem uma área muito grande de cultivo para a temporada 2016-2017 e essa área muito grande está já com 4% cultivada, com destaque para o estado do Texas, é o que está mais avançado em relação ao cultivo, já passou de 40% nesse estado. Vamos ver agora os números da safra norte-americana em relação à área a ser ocupada e o que aconteceu nas últimas temporadas. Nós temos aqui as 4 últimas temporadas, portanto, pegam as 3 últimas safras, que são um recorde para os norte-americanos, e pega a temporada 16-17, a sua expectativa. A 13-14 tinha maior área, 38 milhões e 600 mil hectares, 14-15, 36 milhões e 670 mil, ela vai caindo, cai a 15-16 para 35 milhões e 610 mil hectares, e agora, mesmo com os valores bastante pressionados de milho, é a realidade que nós temos já nos últimos anos para o cereal na Bolsa de Chicago, a temporada 16-17 vem com 37 milhões 880 mil hectares. Como eu disse, 4% já foi cultivado, semeado com milho, que dá cerca de 1.515.000 hectares desses quase 38 milhões que serão cultivados com cereal nos Estados Unidos. Bom, e ao contrário do que acontece aqui no Brasil, a condição climática lá nos Estados Unidos está favorecendo bastante os produtores de milho. A umidade do solo está positiva, está boa para o cultivo deste cereal. Vamos saber então agora com a Nadiara se a condição climática por lá vai continuar favorecendo os americanos. Nadiara, como que fica então a previsão climática para os Estados Unidos nesses principais estados produtores? Olha, Juliana, por enquanto a condição climática segue favorável, o solo está com boas condições de umidade e por enquanto tem expectativa de chuva, só que não é aquela chuva intensa e também duradoura que vai paralisar as atividades no campo. Então, os produtores devem continuar plantando bem e vai ter pancadas de chuva aí nos próximos períodos que vão garantir a umidade no solo ainda nas principais áreas produtoras. E por enquanto também as temperaturas estão baixas por causa do inverno norte-americano. Com isso, a umidade do solo demora mais para cair aí nos próximos dias, porque por enquanto ainda as temperaturas não estão subindo tanto. Nestes próximos dias, a expectativa de tempo mais seco aqui sobre boa parte do cinturão produtor de grãos, as chuvas ficam mais concentradas um pouco mais ao sul e ainda uma chuva um pouco mais irregular. No próximo período, a chuva aumenta um pouco aqui sobre o meio oeste, mas ainda é uma chuva isolada e com baixo acumulado nas principais áreas produtoras que se concentram nesta área
área do mapa. No próximo período, entre os dias 22 e 26 de abril, aí sim as chuvas se tornam mais generalizadas e com volume que deve girar em torno de 15 milímetros. Então indica que é uma chuva isolada, são pancadas de curta duração, mas que devem manter o solo ainda úmido e não devem paralisar as atividades no campo sobre as lavouras norte-americanas. Juliana. Tá certo, Nadiara. Muito obrigada mais uma vez. Até daqui a pouco. E como nós já dissemos, hoje é o dia do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Você já viu as expectativas em relação à soja, para a soja nos Estados Unidos, estoques devem ser menores, estoques mundiais devem ser um pouco maiores, produção no Brasil, na Argentina, também sendo confirmadas no dia de hoje por mais um relatório. Em relação ao milho, aí sim vem a grande dificuldade. Você viu agora, na sequência, duas informações importantes. Primeiro, que a área norte-americana é muito grande, tem quase 38 milhões de hectares e 4% já foi semeado. Está dando tudo certo por lá. E a Nadiara acaba de confirmar que o clima vai colaborar, ou pelo menos nesse princípio de plantio, vai colaborar sim com a lavoura norte-americana. Isso influencia diretamente nos negócios na Bolsa de Chicago, acaba trazendo mais pressão negativa sobre os valores do milho. Vamos ver agora as expectativas dos operadores de mercado para o relatório que será apresentado logo mais após as 13 horas no horário de Brasília. Vamos então aqui conferir os dados, começando aqui pelos Estados Unidos, são os estoques norte-americanos. Esses estoques devem ser maiores. Mínima esperada pelo mercado de 45.390.000 toneladas em estoque nos Estados Unidos. A média, e nós estamos sempre de olho na média porque normalmente é onde confirma, 46.970.000 toneladas. Se a média for confirmada, será maior do que o relatório de março. A máxima pode chegar até esse valor muito alto, 49.450.000 toneladas. Em março, o número, os estoques americanos, foram estimados em 46.660.000 toneladas. Estoques de passagem norte-americanos devem trazer no dia de hoje uma situação de estoques mais elevados, poucos dias depois de terem a confirmação de uma área bem maior para o cultivo do milho na temporada 16-17. Já no que diz respeito à produção de milho do Brasil, os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos podem trazer um volume que varia entre 82 milhões a até 85 milhões de toneladas do cereal. Vamos aos números então na tela, você de casa acompanha conosco que a mínima estimada pelo mercado é de 82 milhões e a máxima de 85 milhões. Na coluna que mostra o mês de março, a estimativa apontava para 84 milhões de toneladas de milho, portanto, pode haver uma diferença no número que será apresentado hoje. A última coluna traz a projeção da Conab, que no seu último levantamento, apresentado na semana passada, estimou a safra brasileira de milho em 84.650.000 toneladas do cereal, uma elevação em relação à estimativa anterior, e este número, se ele for confirmado, segundo a Conab, será bem semelhante ao que o Brasil produziu na safra passada. Para a Argentina, tem se falado muito da Argentina ultimamente, está sendo muito mais comentado do que tido ações mesmo no mercado, mas de qualquer maneira a Argentina está em grande destaque. A Argentina tem uma expectativa, de acordo com os operadores de mercado, de conferir hoje no relatório de oferta e demanda uma produção que pode variar entre 26 milhões e 500 mil toneladas até 29 milhões de toneladas. É o que a Agricultura BR mostra agora, mínima esperada pelos operadores, 26 milhões e 500 mil toneladas, máxima chega a 29 milhões, a média deve ficar em 27 milhões e 300 mil toneladas, o que já seria o suficiente para superar o que o mercado esperava no relatório do mês de março. Nós estamos vendo aqui os números, portanto, se os operadores estiverem certo, deve ficar em torno de 300 mil toneladas acima o relatório de hoje para a produção de milho da Argentina, deve ficar por volta de 27 milhões e 300 mil toneladas na média, na expectativa dos operadores. Bom, vamos saber agora como que o mercado reage a poucos minutos antes da divulgação destes números que podem trazer uma produção, números maiores para o milho, tanto em estoques quanto em produção no mundo todo. Vamos acompanhar Chicago agora para ver como o milho é negociado por lá, porque ele hoje opera em alta. Milho vem subindo, sobe mais de 2% na posição de maio e
que agora negocia o bushel a 3 dólares 64 centos mais 50, uma alta expressiva para todas as posições. Julho sobe 1,87% e negocia o cereal a 3 dólares 66 centos mais 50. Posição de setembro, 3 dólares 68 centos mais 50, alta de 1,65%. E a posição de dezembro opera bem próximo à cotação máxima do dia. Vem agora a 3 dólares 74 centos por bushel, alta de 1,42%. E por aqui você acompanha cotações de mercado do milho em todo o Brasil. A gente segue vendo números para o milho no Brasil. Você acaba de conferir as cotações em cada estado produtor no mercado físico. Agora a gente dá uma olhadinha no mercado futuro do milho. Milho negociado na BMF Bovespa, que vem em um momento positivo, assim como o mercado físico do cereal. Vamos acompanhar as negociações de hoje, então. Hoje, milho recua na Bolsa Paulista, cai 0,62% para a posição de mais curto prazo, que é a de maio. Essa posição opera com maior número de contratos agora, são 2.190, e negocia a saca de 60 quilos a R$ 46,79. A posição de julho tem poucos contratos, são apenas 30, e vem com queda de 1,39%. Essa posição negocia o cereal a R$ 39,00 a saca. Já a posição de setembro, 1.600 contratos agora e negociam a saca a R$ 36,57. Essa posição cai também mais de 1%, queda agora de 1,19%. Bom, por aqui a gente segue falando de milho, agora falando sobre os valores médios praticados em todo o Brasil. Esses valores médios são importantes para se acompanhar, para termos uma ideia de como que o valor, considerando todo o território nacional, ou principalmente os principais estados produtores, como é que isso vem sendo acompanhado e negociado em todo o país. É o que nós vamos trazer agora, vamos mostrar o que aconteceu nos últimos 30 dias para os valores do milho, que já no mês de março tinha uma situação de valores elevados, mesmo assim, abril entra trazendo valores ainda mais altos, continua ganhando, e isso mostra ganhos nos últimos 30 dias acima de 12%. É o que a Agricultura BR mostra agora. Temos aqui a média de preços para o Brasil. No dia 17 de março, nós tínhamos o valor de R$ 41,26 a saca de 60 quilos. No dia 31, R$ 43,81 a saca de 60 quilos. No dia 6 de abril, R$ 44,21. No dia 7, R$ 44,46. E hoje, até às 11 horas no horário de Brasília, R$ 45,05 a saca de 60 quilos. Ali acabou não aparecendo no gráfico a data do dia 11 de março, mas comparando do 11 de março com 12 de abril, aí sim nós temos um ganho acima de 12% para os valores da saca de 60 quilos. Veja no próximo bloco que a Colômbia enfrenta a infestação da praga broca do café nos seus cafezais. E ainda hoje você tem informações, a divulgação do relatório de oferta e demanda milho e soja aqui no Agricultura BR e também os efeitos em cima do mercado na Bolsa de Chicago. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR de volta ao vivo nesta terça-feira. Para você que está ligando a TV agora, seja bem-vindo. Neste bloco, vamos falar a respeito do café, tanto no cenário internacional quanto aqui no Brasil. Começando pelo cenário internacional lá fora, um grande destaque fica por conta da Colômbia. A Colômbia tem registrado níveis muito altos da praga broca do café nos seus cafezais.
O verão forte que o país enfrenta desde o segundo semestre de 2015 até agora cria um ambiente propício para a infestação da praga, já que ela se reproduz com mais rapidez em temperaturas elevadas. O país deu início à colheita da nova safra de café em janeiro e está em alerta constante para enfrentar o problema e evitar danos mais significativos à produção. A broca do café é um pequeno besouro escuro que perfura os frutos para depositar os seus ovos. Quando o grão eclode, as larvas se alimentam da semente, danificando parcialmente ou totalmente o grão. Os principais danos à produção são a perda de peso e o comprometimento do aspecto e sabor do produto. A Colômbia é um grande player do mercado internacional do café arábica, já que é o segundo maior produtor mundial da variedade. Fica atrás apenas do Brasil. Nesta atual temporada, deve retirar dos campos, segundo a Organização Internacional do Café, uma safra de 13 milhões e 500 mil sacas de 60 quilos do grão. E por falar em café, Juliana, vamos saber agora da operação do café, negócios na Bolsa de Nova York, começando pelo café arábica, portanto, plataforma Ice Filters, que tem sofrido oscilações de acordo com o que acontece também, não só com a safra brasileira, em vias de ter início para a colheita, mas também em relação ao dólar no Brasil. Dólar, a moeda americana no Brasil, ela não tem só o que acontece no cenário internacional, tem todo o fator interno que mexe com política, então é muito difícil prever o que acontece no mercado. Hoje o dólar sobe 1%, mas em 3,52. Então, essa é uma situação ainda que é difícil de explicar para o mercado, ainda mais para os americanos. Vamos saber agora o que acontece, então, com o café em Nova York, como que o pessoal por lá, os operadores, interpretam essa situação no Brasil. Tem alta por lá, tem alta sim. Posição de maio não só retoma o piso de 1,20, mas chega a $1,24 mais 35 por libra peso, alta de 0,81%. Julho vem cravados em $1,26 por libra peso, alta de 0,59%. Setembro, $1,27 mais 60 libra peso, elevação de 0,55%. E dezembro, $1,29 mais 80 libra peso, alta de 0,5% neste momento para esta posição. Posições então em alta no dia de hoje, nesta terça-feira, para a Bolsa de Nova York, em relação ao café arábica. Vamos ver agora o que acontece com o café arábica aqui na Bolsa de São Paulo, aqui no Brasil, na Bolsa Paulista. Vamos saber o que vem acontecendo. Normalmente, ela segue a tendência de Nova York, portanto, vamos apostar que esteja em alta. Temos aqui então Bolsa de São Paulo. Bolsa de São Paulo vem com alta sim. Posição de setembro a $149,45 por saca de 60 quilos. Alta de 0,98%. Dezembro, $152,30 a saca. Elevação de 0,99% para essa posição. Portanto, de alta para o café arábica em Nova York e também em São Paulo. Seguimos falando de café arábica no Brasil, mas agora nos preços, em relação aos preços do mercado físico. A gente vai dar uma analisada nos valores praticados no estado de São Paulo, segundo a apuração do CPEA. Ontem a apuração mostrou que o preço do arábica sofreu uma nova queda no mercado físico paulista. Vamos acompanhar então de que queda foi essa. Veja só, o preço da saca caiu para a marca de R$ 470,80, uma queda de 0,24% no dia, segundo dia seguido de queda. Você vê lá que no dia 7 de abril, última quinta-feira, ele alcançava os R$ 473 e veio seguindo com quedas, tanto na sexta-feira quanto ontem, dia 11, segunda-feira. Com isso, no acumulado deste mês de abril, a queda já soma mais de 3%, já chega a uma desvalorização de 3,36% no preço pago ao produtor de café arábica no estado de São Paulo. Por aqui a gente confere mais cotações então no Brasil, desta vez para o Paraná. Acompanhe. Eu
Agricultura BR agora traz em destaque o mercado internacional do trigo. Bom, como você já sabe, hoje tem o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Traz números, principalmente aqui para o Brasil, que são muito importantes. Soja, milho, traz também números para o arroz, vai trazer números também para o trigo. Trigo que é um mercado super complicado, principalmente para os Estados Unidos, nestas duas últimas temporadas. Mas essa temporada atual vem sendo a pior delas. Os Estados Unidos têm um volume de vendas bem menor, estoques maiores, perdendo posições entre os maiores exportadores. Portanto, ano complicado, ano safra complicado para os americanos em relação ao trigo. Trigo que normalmente vem perdendo no mercado, mas quando o milho sobe, o trigo acaba andando de braço dado e acaba aproveitando para subir. Então nós temos hoje trigo, vamos ver se acompanha a alta. Acompanha sim, a alta inclusive é muito parecida, já que o milho vai subindo um pouco mais de 2%, o trigo quase em 2%. Chega à posição de maio com alta de 1,95% a $4,56 por bushel. Posição de julho vem com alta de 1,70%, $4,62 o bushel. Setembro, elevação de 1,66%, vem a $4,72 ao bushel. E dezembro, com marca de $4,86 mais 75 bushel, alta de 1,51%. Todas as posições na máxima negociada no dia de hoje ou um cento de dólar abaixo daquilo que já foi a máxima. De qualquer maneira, alta forte para o mercado do trigo nos Estados Unidos. Juliana. Aqui no Brasil, Fabiana, a semana começou positiva para o mercado do trigo nacional. Ontem, segunda-feira, foram anotadas altas para o preço da tonelada, tanto no Rio Grande do Sul quanto no estado do Paraná. Vamos acompanhar agora, então, a quanto foi negociada essa tonelada em cada um dos estados produtores. No Rio Grande do Sul, o preço alcançou ontem R$ 670,27, uma alta no dia de 0,82%. O gráfico mostra para a gente o que acontecia também na última semana, dia 5 de abril, o preço estava em 663. Dia seguinte, dia 6, que foi a quarta-feira, foi um dia de queda brusca para o preço do cereal, mas nos dias seguintes o valor veio recuperando mais uma vez, alcançando, portanto, nesta segunda-feira, ontem, esta marca de 670, o que indica uma alta já acumulada no mês de abril para o trigo negociado no Rio Grande do Sul, uma alta superior a 1%. Bom, no estado do Paraná, o preço do trigo no acumulado de abril registra baixas, não registra uma alta somada, assim como acontece no Rio Grande do Sul. Mas ontem também foi um dia de alta por lá, o que ajudou a recuperar parte dessa perda acumulada no mês. Vamos acompanhar então as negociações de ontem no estado paranaense. Você vê o preço da tonelada do cereal alcançando R$ 717,17, recuperando o patamar que a gente via no fim da semana passada, dia 7. A alta no dia de ontem, portanto, para a tonelada no estado do Paraná foi de 0,92%, mas como eu dizia há pouco, essa alta ainda não foi suficiente para recuperar toda a perda acumulada em abril. Com isso, o preço da tonelada do trigo no Paraná neste mês de abril soma ainda queda de 0,30%. Agora a gente confere mais cotações no Paraná, mas em cada município produtor. Veja. Olha, o prazo para o cadastro ambiental rural vai se extinguir no próximo dia 6 de maio, por enquanto sem confirmação de que pode haver uma prorrogação ou não. O estado do Rio Grande do Sul é o estado mais atrasado em relação às inscrições, mas isso, além de ter um perfil, também o estado de ter propriedades menores, um outro fator pode ser por conta do bioma Pampa. Foi feita uma alteração no sistema e essa alteração no sistema para incluir esse bioma pode ser a causa do atraso, é o que você confere na reportagem. O Cadastro Ambiental Rural é uma base de dados estratégica para a gestão ambiental do país e contribui para o monitoramento das florestas e demais formas de vegetação nativa do Brasil. O estado gaúcho tem uma área estimada pelo Censo 2006 do IBGE de 20 milhões de hectares. O registro dos imóveis rurais no Rio Grande do Sul ainda é baixo, mesmo faltando poucos dias para o encerramento do prazo. É pequeno,
o número de propriedades de imóveis cadastrados, e a gente tinha uma expectativa nesse momento ser uma procura maior, mas ela ainda é uma procura razoável devido ao pouco tempo que tem, né? É um pouco assim de preocupação que nós profissionais a gente encontra, porque pode ser que falte tempo, né? Pelo número de profissionais hoje que são capacitados à elaboração do cadastro. No último informativo divulgado pelo Serviço Florestal Brasileiro, o estado possui o menor número de cadastros, pouco mais de 13%. Mas, segundo o engenheiro florestal, um dos motivos para o atraso pode ser devido à alteração da plataforma onde os dados são inseridos. A partir da publicação do decreto estadual do ano passado, de junho do ano passado, onde regulamentou os usos das atividades no bioma Pampa, o Rio Grande do Sul teve atualização dessa plataforma. Agora o Rio Grande do Sul teve essa plataforma nova, e isso também pode ser um motivo de que esteja tão curto o prazo e um baixo número de imóveis cadastrados. Pois esse decreto também tem um impasse jurídico, que teve um pedido de verificação de constitucionalidade ou não por parte do Ministério Público, e aí causou toda essa insegurança jurídica hoje para o Rio Grande do Sul. Mesmo com a recomendação da Federação para que o CAR seja feito, os produtores rurais ainda estão inseguros, e isso justifica o baixo número de propriedades cadastradas. O cadastro ele tem a opção de ser retificado a qualquer momento, né? Ele pode ser corrigido se porventura foi passada uma informação equivocada, né? E também se tem por exemplo, um déficit de vegetação, que é uma exigência, a gente vai ter a opção de aderir ao programa de regularização ambiental. Esse programa vai ser ainda oficializado no Rio Grande do Sul, que vai criar as diretrizes para nós recuperar os danos cometidos ou o déficit que teria de vegetação na propriedade, né? Os produtores têm até o início de maio para concluir o cadastro. Viviane Lara para o SBA. E não deixe de acompanhar e mandar a sua mensagem, sua participação para o Agricultura BR, inclusive comentando essa situação do CAR. Você mesmo já fez o seu cadastro ambiental rural? Quais são as dificuldades? Mande a sua mensagem aqui para o nosso número no WhatsApp, 6796562266. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Na volta, você tem os números finais da safra de laranja no Brasil. E por falar em números, também tem levantamento para a cana-de-açúcar. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR de volta. Por aqui trazemos informações agora sobre o setor da citricultura no Brasil. Olha, a safra brasileira de laranja, a temporada 2015-2016, fechou com uma produção acima de 300 milhões de caixas, tomando como base o cinturão agrícola, o cinturão citrícola do país, que contempla mais de 300 municípios do estado de São Paulo e também 26 municípios de Minas Gerais. Estes números foram divulgados ontem pela Fundecitrus, que é o Fundo de Defesa da Citricultura. Os números exatos ficaram assim, olha só, a produção de laranja da atual temporada nessa região citrícola do país, que toma como base São Paulo e também Minas Gerais. Minas não está ali marcadinho, mas também toma como base Minas, totalizou 300.650.000 caixas de 40 quilos e 800 gramas. Essa é o número que é considerado pelo setor. Esse número final da safra indicou uma alta de 7,7% sobre a projeção inicial feita pelo Fundecitrus, que era no início da safra de 278.990.000 caixas de 40 quilos e 800 gramas. Esse volume mais elevado que a gente vê no final da safra é explicado pelo grande volume de chuvas entre dezembro e janeiro sobre esse cinturão agrícola citrícola do país, o que influenciou no tamanho dos frutos. Bom, com os frutos mais pesados, foram precisas menos laranja para encher uma caixa de 40 quilos e 800 gramas. Com isso, foram necessárias 19 frutas a menos do que o esperado para compor, então, uma caixa de 40 quilos
800 gramas. Vamos acompanhar agora na tela, então, qual que era a estimativa inicial e o que aconteceu, o que acabou acontecendo no final da safra. Bom, a projeção antes indicava que seriam precisos 245 frutos para encher uma caixa, mas os números mostraram, então, que foram necessários apenas 226 frutos, o que acabou trazendo uma produção mais elevada para a produção de laranja da temporada atual 15-16 aqui no Brasil. Bom, a Fundecitro já está trabalhando no levantamento da primeira estimativa da próxima temporada 2016-2017. Esse primeiro número deve ser divulgado no dia 10 de maio e, é claro, você vai ter ele aqui com a gente no Agricultura BR. Bom, para a gente encerrar esse assunto laranja, vamos acompanhar agora como vem sendo negociada a fruta no mercado físico do país. Veja conosco agora, então, a laranja negociada de acordo com a apuração do CPEA, a laranja indústria, que é aquela que o produtor entrega diretamente para a indústria processar a laranja e fazer a venda do suco, produto industrializado. Nesses últimos dias, o preço tem se mantido estável em R$ 14,72 pela caixa de 40 quilos e 800 gramas. No acumulado deste mês de abril, o preço da caixa já subiu, já soma uma alta de 1,87%. A gente pode mudar a tela agora para trazer a cotação da laranja pera in natura. Essa vem oscilando bastante nos últimos dias. No acumulado do mês de abril, vem com queda somada. A soma da queda chega a 0,74%. Aí na tela você vê o que acontecia nos últimos dias. O preço, então, portanto, ficou ontem negociado em R$ 20,10 a caixa. Fabiano. Bom, vamos continuar falando de laranja, mas agora do suco de laranja, Juliana. E suco de laranja durante esse começo do mês de abril, portanto, o acumulado de 2 semanas tem 6 dias úteis. Vamos saber como é que foram as exportações, tanto em volume quanto também em faturamento. E vai vindo num bom volume, deve acompanhar ou chegar muito próximo do que aconteceu no mesmo período do ano passado, portanto, no mês de abril. Vamos agora trazer informações que mostram um comparativo em relação ao que acontece com o suco de laranja. Nós temos aqui o mês de abril com 2 semanas ou 6 dias úteis, com um faturamento de 22 milhões e 400 mil dólares até o momento. O mês de março desse ano contou com 163 milhões e 900 mil dólares. Foi um mês bastante cheio, com um volume de exportação bastante alto, enquanto que abril teve 79 milhões e 200 mil dólares faturados no último ano, para o mês de abril, no ano de 2015. Dando sequência, nós vamos continuar falando a respeito do que vem acontecendo com as exportações brasileiras de suco de laranja. Os números foram atualizados na segunda-feira pela Secretaria de Comércio Exterior. Então, nós trazemos aqui mais um gráfico, mais uma tela que mostra a situação de produção de suco de laranja. Temos aqui o que aconteceu no mês de março e você vê que março de 2015 trouxe um faturamento de 256 milhões e 400 mil dólares, enquanto que março desse ano 163 milhões e 900 mil dólares, queda de 36%, de acordo com os números que foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Por aqui, mais dados, mais números, nós trazemos aqui mais uma tela que mostra o que acontece com as exportações brasileiras de suco de laranja. Abril aqui, falando de volume, 26.200 toneladas exportadas de suco de laranja. Março contou com 214.400 toneladas desse ano, enquanto que abril do ano passado, 79.900 toneladas. Portanto, um volume bastante elevado. Abril, pelo menos em 6 dias úteis, vem com uma situação bem mais interessante no que diz respeito ao volume exportado. Deve chegar ou acompanhar o que aconteceu no mesmo mês no ano passado. Dando sequência aos números aqui, nós temos outros dados complementando as informações do suco de laranja. Suco de laranja aqui a gente mostra as exportações de suco, comparando março do ano passado com março deste ano. Março do ano passado foram 214.400 toneladas exportadas. Março de 2016, 239.400 toneladas, uma alta de 10,4%
para o suco de laranja, é o que nós trazemos aqui. Aqui os números estão invertidos. Março de 2016 é 214.400, portanto, são 10,4% de queda em relação ao que que foi exportado em março do último ano. Por aqui nós mudamos de assunto, vamos falar sobre café agora. Café em Londres, portanto, café robusta negociado na plataforma Life. É o que você acompanha conosco. Temos aqui o café em Londres ganhando também no dia de hoje. Agora são meio-dia 55 e a posição de maio vem com 1.565 dólares por tonelada, alta de 1,09%. Julho, 1.591 dólares por tonelada, alta de 1,01%. Setembro, elevação de 0,75%, 1.602 dólares por tonelada. E novembro, a posição vem sendo negociada a 1.621 dólares por tonelada, com alta de 0,99%. Café robusta em Londres, portanto, com negócios em elevação. Aqui no Brasil, o café robusta, também chamado de Conilon, negociado no principal estado produtor Espírito Santo, ontem registrou mais uma baixa. Essa baixa de ontem ajudou a somar a queda acumulada já em abril, que passa dos 3%. Vamos acompanhar na tela agora qual foi a apuração do CPEA para a negociação da saca de 60 quilos do Conilon lá no estado capixaba. Veja comigo a movimentação dos últimos dias. Lá atrás, em 5 de abril, terça-feira da semana passada, o valor estava em R$ 375,54. No restante da semana, quarta e quinta-feira, preço subiu, alcançando no dia 7 R$ 382 e de lá em diante voltou a cair. Na sexta-feira fechava R$ 379,46 e no dia de ontem, segunda, mais uma queda notada de 0,12%, com o preço da saca de 60 quilos do Conilon fechando a R$ 376,72. No acumulado de abril, portanto, queda já soma 3,77%. Como a gente está falando do Espírito Santo, vamos conferir então mais cotações do grão para lá, tanto para a variedade Conilon quanto para o café arábica. Acompanhe. Destaque agora é o setor sucroalcooleiro. A União da Indústria da Cana-de-Açúcar divulgou hoje os números finais da safra 2015-2016 de cana-de-açúcar na região centro-sul do país, que é responsável por mais de 90% da produção nacional. Os números finais apontam que a moagem da cana passou dos 617 milhões de toneladas do produto, indicando um número bem maior do que foi estimado. Vamos acompanhar na tela agora quais foram as projeções e também qual foi o número final apontado pela Única. A Única, no início da temporada, estimava que a região centro-sul do país moesse 590 milhões de toneladas de cana. A Conab, no seu último levantamento, apontava uma moagem de 603 milhões 710 mil toneladas do produto. Os números finais, portanto, a última coluna mostra uma elevação em relação às estimativas, apontando para uma safra de 617 milhões 650 mil toneladas do produto. Bom, a Única explica que o crescimento expressivo da moagem nesta temporada acontece devido à condição climática mais favorável ao desenvolvimento da planta, o que acabou ampliando a matéria-prima disponível e fazendo, inclusive, com que sobrasse cana no campo. Essa cana que sobrou, inclusive, já está sendo processada e contabilizada para a nova temporada 16-17, que começou a ser validada desde o dia 1º deste mês de abril. Esse número final, então, da safra 16-17, de 617 milhões de toneladas, ficou quase 8% acima do que tudo aquilo que o centro-sul do país
processou na safra passada. Vamos acompanhar na tela agora essa diferença de uma safra para outra. Você vê que na temporada 14-15 a moagem alcançava 571.340.000 toneladas do produto. Já a atual temporada ficou em 617.650.000 toneladas, portanto, um crescimento de quase 8% em relação à produção. No que diz respeito à qualidade da matéria-prima, essa informação preocupa, ela ficou pior. O nível de ATR, que são os açúcares totais recuperáveis, ficou mais baixo do verificado no ciclo anterior. Já a produtividade das lavouras, que é o volume retirado dos campos por hectare, foi positivo, atingiu 83 toneladas por hectare, que foi o melhor desempenho desde 2010. Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha em como que essa matéria-prima toda que foi processada, ela foi industrializada. A gente vai dar uma olhada agora na produção dos derivados da cana, que é o etanol e o açúcar, para saber como que foi o desempenho nesta safra 2015-2016. A produção de etanol, portanto, no Centro-Sul, somou 28 bilhões e 220 milhões de litros, quase 2 bilhões de litros acima da marca histórica anterior, que foi alcançada na safra passada. Enquanto a produção de açúcar somou 31.220.000 toneladas, o que indicou uma queda de 2,48% sobre o volume do ciclo anterior, ciclo 14-15. Bom, como a gente já comentou aqui, a nova safra de cana-de-açúcar da região centro-sul do país já teve início no dia 1º de abril e logo nos próximos dias a Única deve apresentar a sua primeira estimativa de produção para essa nova temporada. E o Agricultura BR traz em destaque agora a AgriShow, porque a AgriShow começa mais cedo aqui no Agricultura BR, aqui no Canal do Boi, no SBA. E você vai conhecer agora, já vai saber um pouco do que vai encontrar lá na fazenda, no parque, onde acontece essa grande feira em Ribeirão Preto. Você vai ver agora a nossa equipe de reportagem conversando com o presidente da Eurobras, já trazendo para você a AgriShow. Senhor Carlos, por que investir? O que levou o senhor a entrar no ramo de tratamento de água? Bom, devido à minha percepção de que a água cada dia está mais maltratada pelo ser humano, que durante muitos anos não se deu a devida atenção ao reaproveitamento e ao tratamento dele para fazer um uso mais, digamos, mais apropriado, né? Eu achei que seria uma boa oportunidade a gente criar uma empresa para começar a tratar a água em todos os locais onde é necessário, onde se usa muita água, seja na indústria, na fazenda, nos condomínios, nos hotéis, escolas e todos os setores possíveis. Vender um equipamento como esse, apresentar ao mercado, é muito difícil? Olha, realmente é bastante difícil, porque poucas pessoas se conscientizam da falta que esse produto vai fazer no futuro e ainda continuam usando sistemas não adequados para tratá-lo, sem se dar conta que eles estão prejudicando mais a natureza do que ajudando a si próprio. A economia brasileira, neste momento, passa por um período de turbulência, né? Qual é a perspectiva de mercado para produtos como esse? A legislação é que vai garantir espaço no mercado para tratamento de água? Bom, de fato, a legislação hoje obriga todo empresário a cuidar todos os dejetos que gera, inclusive tratar a água, tá? Isto ainda está muito devagar, concomitante com esta crise econômica. Até as grandes multinacionais abortaram projetos que tinham aqui para fazer as estações em suas fábricas, aguardando os dias melhores e economizando seus recursos, porque não há muito dinheiro para investir sem ter uma garantia de retorno. O custo do dinheiro
impede o avanço de equipamentos como esse no mercado? Como o senhor vê a situação para o médio e longo prazo? Obviamente, o custo do dinheiro hoje, o Brasil é cíclico, né? Nós temos épocas de bonança e épocas de dificuldades. Nós vamos vivendo numa gangorra, né? Esta crise deve passar de uma forma ou de outra. O Brasil é muito grande, o povo tem muita necessidade de tudo, na verdade, e isso deve passar. Mas, nesse momento, nós vamos passar os 2 anos aí a conta-gotas. A H2 Life vai para a AgriShow com expectativa de avançar mais no mercado? Perfeito. Nós vamos com a intenção de divulgar mais o nosso produto, né? Fazer que o povo conheça as alternativas que existem, que, afinal de contas, muitas delas nem são tão caras, estão ao alcance do qualquer empresário ou mesmo de qualquer até morador, muitas vezes, né? Todo mundo usa água filtrada em casa, né? Então, por que no edifício não pode haver uma estação de tratamento que trata coletivamente? Esta é a minha pergunta. E, além de tudo, o agronegócio carece muito de água tratada, tá? Porque ele está aí, vocês viram esses dias nas reportagens, o uso excessivo de agrotóxico, né? Isso é um sinal de que eles preferem usar defensivos agrícolas do que usar uma água tratada para regar as plantas. Bom, e a AgriShow já começa mais cedo realmente aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Inclusive, o pessoal da Eurobras está preparando a casa do Canal do Boi, a casa do SBA, do Agricultura BR, durante a feira que acontece em Ribeirão Preto. Essas já são imagens, foram fotos da nossa equipe que foram feitas hoje mais cedo, fotos lá em Ribeirão Preto, do estande do Canal do Boi, do Agricultura BR, que está sendo feito, Juliana. É lá onde você vai ficar também, você e a Rafaela, levando informações para todo o país. Estão ficando prontos lá todos os estandes também das empresas que participam. Então, se você não puder ir para lá, com certeza você pode acompanhar, ter todos os destaques, tecnologias aqui pelo Agricultura BR. Reforçando, a AgriShow começa em Ribeirão Preto, São Paulo, no próximo dia 25 de abril, segunda-feira, e segue até a sexta-feira daquela semana, dia 29. Portanto, se você estiver pela região, não deixe de conferir, ir lá pertinho, conhecer as novas tecnologias e todos os debates ligados ao agronegócio do país. Bom, por aqui a gente segue com a Agricultura BR de hoje, trazendo agora mais informações a respeito do clima no país. Vamos voltar a falar com a Nadiara Pereira da Somar Meteorologia agora, para saber como que fica a previsão climática para a região sul do país. Bom, estão me avisando aqui que já a gente fala com a Nadiara. Por enquanto, vamos fazer mais um rápido intervalo. Na volta, ela traz os destaques então para o sul, que tem previsão de chuva por aí. E também tem as informações do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos acaba de divulgar o novo relatório de oferta e demanda da produção e estoques globais de grãos. No que diz respeito à soja, foi confirmada um estoque menor de soja nos Estados Unidos. Já você tem todos estes números aqui com a gente no Agricultura BR. Por enquanto, a gente vai falar do Brasil, vamos falar a respeito da previsão climática para a região sul do país, porque o Rio Grande do Sul vem recebendo chuvas excessivas, o que prejudica os trabalhos de colheita da soja. Vamos falar então agora com a Nadiara, lá ao vivo em São Paulo, que fala da Somar Meteorologia com a gente. Nadiara, como que fica então a previsão para a região sul do país, em especial o Rio Grande do Sul? Por enquanto, as instabilidades vão continuar mais concentradas sobre o Rio Grande do Sul. Essa chuva ela atinge justamente metade sul do estado, região que está em plena colheita da soja e também algumas áreas que colhem ainda o arroz. Então, essa chuva ela pode sim comprometer as atividades no campo. Entre hoje e amanhã, pelo menos até a quinta-feira ainda chove a qualquer momento. Amanhã o risco de temporais aumenta. A partir da sexta-feira a chuva até dá uma trégua entre a sexta-feira e o final de semana, mas ao longo da próxima semana volta a chover forte. Então, as tréguas da chuva para a colheita serão muito curtas
chuvas insuficiente, porque o solo gaúcho ele é um solo mais argiloso, guarda mais umidade, então o solo fica mais encharcado. Por enquanto, grande parte do Rio Grande do Sul apresenta 100% de umidade do solo. Então, essas chuvas têm, além de transtornos, têm mantido o solo bastante encharcado. Sobre Santa Catarina também, as condições de umidade do solo são boas. Já sobre o Paraná, que não tem recebido essas chuvas tão fortes e vive uma situação mais parecida com o Sudeste e o Centro-Oeste, tem tido o tempo mais seco e muito quente, o solo já está diminuindo a capacidade, a umidade no solo. A gente observa aqui nesta área em amarelo já índices abaixo até de 30% de umidade. Agora, para os próximos dias, então, amanhã já tem previsão de chuva forte em toda esta área escura do mapa que faz fronteira com o Uruguai, principalmente metade sul e Campanha, devem ter chuva forte, inclusive com risco de ventania durante a quarta-feira, então risco de transtornos para esta área mais escura e também aqui na faixa leste catarinense. Entre o norte gaúcho e Paraná, as pancadas serão mais isoladas e alternadas com períodos de melhoria. E amanhã, olha só, a chuva se reflete também em temperaturas mais baixas. No Rio Grande do Sul, amanhã temperaturas bem mais amenas por causa do tempo chuvoso. A temperatura também não sobe muito em algumas áreas de Santa Catarina, mas já entre o oeste e norte paranaense, o calor segue extremo aí nesta quarta-feira e também ao longo dos próximos dias. Nos próximos 5 dias até o dia 16, a chuva continua mais concentrada entre a fronteira oeste e o sul gaúcho. Deve chover pelo menos 50 milímetros nas áreas mais atingidas e entre Santa Catarina e Paraná a chuva diminui. São esperadas chuvas bem mais isoladas e com baixos acumulados. Do dia 17 até o dia 21 de abril, a chuva aumenta ainda mais sobre o estado gaúcho. Em toda a fronteira com o Uruguai, previsão de volumes de até 70 milímetros em 5 dias. E essa chuva volta a comprometer então as atividades no campo, especialmente colheita da soja. Do norte gaúcho até o Paraná, as chuvas serão bem mais irregulares e com baixos acumulados. Eu volto com vocês em Campo Grande. Tá certo, Nadiara. Obrigada pelas informações. Até já. Daqui a pouquinho ela volta com a previsão de chuvas e de temperaturas para todo o Brasil. Bom, e você bem acompanhava com a Nadiara, que tem chovido forte no Rio Grande do Sul e essa chuva atrapalha as lavouras de soja que estão prontas para serem colhidas. Já aqueles produtores que optaram por plantar a soja na safrinha no lugar do milho, essa situação tem sido favorável. Quem mostra pra gente como que está a situação da soja safrinha no estado gaúcho é a repórter Viviane Lara. Na propriedade do seu José Antônio e do cunhado Mário Oberher, 30% da área semeada com milho em agosto foi destinada à safrinha de soja, que este ano teve uma redução nos hectares plantados devido à geada no milho, que forçou os produtores a fazer o replantio. Esse ano a geada pegou os milho do cedo, conseguimos só fazer a metade da área esse ano por motivo da geada, né? Então o outro tardou muito a colheita, não conseguimos mais fazer. Os 80 hectares com a oleaginosa estão sendo manejados com muito cuidado. Além da pressão da ferrugem, que não ocorreu na safra normal, o custo está bem elevado. Porque ano passado nós compramos ele a R$200 o litro do Fox, principalmente, e esse ano está em torno de R$250, R$300 o litro, né? E já estamos na quarta aplicação. Então temos um custo praticamente de 20 sacos por hectare já. As plantas que já estão na fase de enchimento de grãos têm apresentado bom desenvolvimento, mesmo com as noites mais frias. Está quase perfeita. Ano passado ela desenvolveu um pouco mais, o clima era mais favorável, não tinha tantas noites frias. Mas está bom, ele não ficou tão alto, mas está bem carregado. E se o clima colaborar, a expectativa de colheita é de 40 sacas por hectare. Viviane Lara para o SBA. Nas últimas semanas, o padrão de chuvas mudou sobre o Brasil. Tem chovido com mais força na região sul e também no norte do país. Enquanto isso, o interior do Brasil segue com clima seco e também temperaturas bem elevadas. Vamos voltar a falar com a Nadiara agora para saber se esse padrão climático vai mudar nos próximos dias. Vai continuar quente no meio do Brasil, Nadiara? Por enquanto, sim, Juliana. A expectativa é que a temperatura diminua um pouco só na última semana de abril. O mês ainda vai ser marcado aí, de uma forma geral, com temperaturas acima do normal para a época do ano, principalmente no Sudeste e no Centro-Oeste, que são as duas regiões que vêm sentindo mais essa mudança do padrão, porque o mês de março ainda teve chuvas significativas em algumas áreas produtoras, mas agora abril a chuva já reduziu bastante e as temperaturas têm aumentado cada vez mais.
Para os próximos 5 dias, não tem previsão de chuva significativa em toda esta área branca, que cobre boa parte do estado de Mato Grosso do Sul, a faixa leste de Mato Grosso, Goiás, o interior do Sudeste até o sertão nordestino. A chuva, como a gente falava anteriormente, continua sobre o Rio Grande do Sul e também boa parte da região norte do Brasil. Chove até de uma forma um pouco mais significativa no noroeste mato-grossense, só que essa chuva não se estende para todo o estado. No próximo período, entre 17 e 21 de abril, a chuva continua mais escassa aqui sobre o interior do país e chovendo forte nos extremos sul e norte. No próximo período, entre 22 e 26 de abril, a gente observa que a chuva até se espalha um pouco mais aqui pelo interior do sudeste e do centro-oeste. O volume de água não deve ser significativo, não é aquela chuva que encharca o solo. São pancadas muito isoladas e de curta duração, mas a partir já deste período, e a tendência mais para o final do mês, é que daí sim, por causa do retorno dessas pancadas de chuva, aliviem também um pouco o calor. Então, expectativa para temperaturas mais amenas, típicas de verão, principalmente no sudeste, sul e centro-oeste, só na última semana de abril. Juliana. Diara, obrigada então pelas informações. Até a próxima. Bom, o correto manejo da soja nos campos foi tema de um evento que aconteceu no estado do Mato Grosso, evento chamado Show Safra BR 163. Um dos temas tratados foi o uso da palhada nas lavouras de soja a fim de evitar as ervas daninhas nas plantações. Quem foi conferir de perto todo esse debate mostra pra gente agora é o repórter Valdir Pacheco. Estamos aqui no Show Safra BR 163, um dos maiores eventos de difusão tecnológica do Mato Grosso. Durante o evento, teve uma mesa redonda com palestrantes renomados aqui de nível nacional. Eu converso agora com o Dr. Mauro Rizardi, da Universidade de Passo Fundo, que fez uma apresentação sobre espécies de plantas daninhas que estão criando resistências a herbicidas proativos. Qual é o manejo integrado? O que o produtor deve fazer diante dessa situação, doutor? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a palavra que poderia resumir tudo que o produtor deve fazer é diversidade. Ele tem que procurar criar um ambiente de diversificação na sua propriedade, na sua lavoura. O que é isso? Ele tem que ver o herbicida não como a solução, ele tem que ver o herbicida como uma das ferramentas, dentre outras, para manejar essas plantas daninhas. Que ferramentas são essas? Rotação de culturas, eu trabalhar com planejamento de culturas adequada na área, onde eu possa trabalhar com herbicidas com mecanismos de ação diferentes, com características diferentes de cada um dos herbicidas. Eu tenho que colocar palha no sistema. Por que palha no sistema? Porque a presença da palha ela impacta negativamente na emergência da planta daninha. A presença de palha ela diminui a presença de luz e, por consequência, germina menos plantas daninhas. Ele tem que pensar em adotar práticas que beneficiem a cultura. Por exemplo, a cultura que se estabelece antes, ela vai levar vantagem no processo competitivo e vai ajudar a suprimir o desenvolvimento da planta daninha. Então essas são algumas das práticas que ele pode usar para auxiliar o controle do herbicida ou o controle dessas espécies. Isso aí tudo visando o custo também, né? Hoje o produtor vem passando por uma dificuldade muito grande, onde está tudo atrelado a dólar e esses herbicidas encarecem demais, quer dizer, visando o custo. Também, eu acho que isso é importante o produtor ter em mente, que muitas vezes algumas práticas vão beneficiar mais ele ainda na produção da cultura e vão diminuir o risco dessa planta sofrer competição planta daninha. Outro ponto importante, nós temos que pensar em trabalhar no período onde não tem as culturas, não deixar a planta daninha aumentar a produção de sementes, controlar plantas daninhas na beira das estradas, nos carreadores, nos terrenos baldios das cidades, porque aí são fontes de novas infestações de sementes que gerarão novas infestações dentro das áreas agrícolas. Mauro, quais são as espécies que estão criando essas resistências, as espécies mais conhecidas? Aqui na região nós temos duas plantas que hoje nos preocupam muito, que é a buva, que já é uma realidade no sul do Brasil e que está se tornando um problema sério aqui na região. E a outra espécie que também é comum no estado do Paraná e que está começando a tomar uma proporção grande aqui na região do Mato Grosso, que é o capim amargoso. Essas duas espécies são as principais. Ok, Mauro, muito obrigado pela sua participação. Esses são os assuntos que estão sendo tratados aqui no Show Safra BR 163, o maior difusor de tecnologia mato-grossense. Valdir Pacheco para o SBA.
Há poucos minutos, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou um novo relatório de oferta e demanda de grãos para todo o mundo. Esse relatório é apresentado todos os meses e ele traz números que impactam diretamente nos negócios, no preço das commodities internacionais. No que diz respeito à produção de soja dos Estados Unidos, os números se mantiveram estáveis. Agora, a partir de agora, você vai acompanhar com a gente uma série de gráficos que trazem estas últimas informações apresentadas há pouco para todo mundo. Você acompanha aqui com a gente no Agricultura BR. Começando então pela soja, a soja nos Estados Unidos, a estimativa de produção se manteve inalterada em relação ao número apresentado no mês de março, mês passado. Você vê ali na última coluna apontando uma produção de 106.930.000 toneladas de soja. Esse número, portanto, indica a produção dos Estados Unidos da safra 15/16 e não a estimativa para a próxima, que ainda vai ser semeada, é a safra que já foi finalizada. Este número você vê que ele fica um pouco abaixo da temporada 2014-2015, que foi de 106.880.000 toneladas de soja, corrigindo, fica um pouco acima da produção da temporada passada, portanto, pode ser confirmada uma nova safra recorde de soja para os Estados Unidos. Agora, o que alterou nos Estados Unidos, de acordo com o relatório apresentado hoje e que já era a expectativa dos operadores de mercado, são os estoques americanos. A expectativa eram de estoques menores para a soja e os estoques americanos foram confirmados mais baixos. É o que você vai conferir agora, os estoques diminuíram em 400.000 toneladas. Nós temos aqui todo o histórico desde a temporada 11/12, quando os Estados Unidos tinham 4.610.000 toneladas, 12/13, 3.830.000, 13/14, 2.500.000, 14/15, 5.190.000 toneladas. O relatório do mês passado trouxe 12.510.000 toneladas e o de hoje, dia 10, 15 minutos que nós tínhamos já checado o relatório, 12.110.000 toneladas, portanto, estoques americanos confirmam aquilo que nós mostrávamos no começo do programa. O mercado esperava estoque menor e foi confirmado menor mesmo. O órgão apresenta também as projeções para outros países produtores dos grãos, como é o caso do Brasil. Bom, para o Brasil, os Estados Unidos projetaram o seguinte neste relatório apresentado hoje. A gente traz agora os números de produção, consumo e exportação. A produção ficou estimada em 100 milhões de toneladas de soja para a temporada 2015-2016. Já o consumo ficou em 43 milhões e a exportação, que foi a que chamou bastante atenção, a estimativa subiu bastante. Já no próximo gráfico você vai ver esta nova informação. E agora a exportação do Brasil está estimada em 59 milhões e meio de toneladas. Essa é a nova estimativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para toda a soja que o Brasil deve exportar referente à safra 15/16. Bom, a Juliana comentava, vamos ver no próximo gráfico. O próximo gráfico tem todos as últimas safras em relação às exportações brasileiras. Chama muito a atenção, Juliana, os números apresentados hoje, porque, olha, coloca o Brasil com quase 60 milhões de toneladas de expectativa de exportação. Olha como que isso sobe. Temporada 11/12, 36 milhões e 300.000 toneladas, 12/13, 41 milhões e 900.000, 13/14, 46 milhões e 800.000 toneladas, 14/15, 50 milhões e 600.000. Mês passado, os americanos, no relatório de oferta e demanda, esperavam 58 milhões de toneladas e agora 59 milhões e 500.000 toneladas de soja é a expectativa do Departamento de Agricultura americano, relatório de oferta e demanda para as exportações brasileiras. Não dá para esconder um certo sorriso no rosto, porque é um volume de soja realmente muito elevado que deve sair do Brasil, de acordo com os americanos, na temporada atual. Vamos ver agora como ficaram os números para a Argentina, o terceiro maior produtor mundial da soja e o maior exportador dos derivados, farelo e óleo de soja. Veja só, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a produção continua estimada em 59 milhões de toneladas de grãos. Lembrando que a Bolsa de Cereais de Buenos Aires estima uma produção ainda maior do que isso, em 60 milhões de toneladas. A estimativa de exportação está em 11.400.000 toneladas de soja e a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, confirmando, estima uma produção de 60 milhões de toneladas do grão. Portanto, os números ficam próximos ao que estima os Estados Unidos. Bom, em relação aos números internacionais
da soja, esse traz uma curiosidade. Houve uma ligeira queda para a produção internacional, enquanto que houve um ligeiro aumento para os estoques internacionais. É o que nós vamos conferir agora em relação ao mundo, soja, todos os países produtores. Nós temos os estoques ficaram levemente ampliados, agora para 79 milhões e 20 mil toneladas, e a produção 320 milhões 150 mil toneladas, números importantes apresentados no dia de hoje pelo relatório de oferta e demanda. Em relação àquele que tinha maior expectativa, os estoques americanos, foi dentro daquilo que se esperava. Agora, em relação ao Brasil, aumentou bastante, aumentou em 1,5 milhão a expectativa de exportação no país, agora quase 60 milhões de toneladas no Brasil. Vamos saber agora como que o mercado reage a todas essas informações novas publicadas agora há pouco. Vamos acompanhar a soja em Chicago, porque ela vem em campo positivo. A alta não é tão expressiva neste momento, ela já foi maior no dia de hoje, mas ainda assim opera positivamente. A posição de maio vem a $9,30 por bushel, alta de 0,18%. Julho sobe 0,16% e negocia a soja a $9,38 por bushel. Você acompanha com a gente em tempo real, que os números oscilam bastante. Esse é o mercado vivo operando neste momento. Agosto vem a $9,41 mais 50 por bushel, alta de 0,26%. E a alta para setembro é a mesma e negocia agora a soja a $9,40 mais 75 por bushel. Bom, lá nos Estados Unidos também tem uma influência forte do dólar aqui no Brasil. Não vale lembrar que o dólar, essa oscilação aqui no Brasil, mexe com o mercado do café nos Estados Unidos e acaba mexendo, como o Brasil tem agora, é o maior exportador de soja do mundo, mexe na moeda americana aqui no Brasil, mexe também nos negócios em Chicago. Essa relação também é importante. Falamos de soja, vimos o que aconteceu no relatório de hoje. Vamos ver o milho. Milho em relação à produção norte-americana, estoques americanos tinham uma expectativa muito grande. Os estoques americanos realmente foram ampliados, agora para 47 milhões 290 mil toneladas, aumentou em quase 800 mil toneladas. Produção é a mesma, 345 milhões 490 mil, enquanto que as exportações permanecem em 41 milhões 910 mil toneladas. Vamos agora conferir mais uma situação que esse relatório trouxe para a produção de milho em todo o mundo. Veja conosco na sua tela, portanto, qual que é a estimativa apresentada para a produção mundial do cereal na safra 15/16, números apresentados em março e este último agora apresentado agora há pouco em abril. Você vê que a estimativa de produção sofreu uma elevação, ela saltou de 964 milhões 640 mil toneladas de milho para alcançar agora 972 milhões 130 mil toneladas do cereal produzidas por todo o mundo na safra 15/16. Vamos saber como é que o mercado do milho reage, não pode ser muito diferente. O milho vinha com queda no dia de hoje, veio com alta até no dia de hoje, mas os números apresentados foram realmente negativos, mas nada que mexesse. Mexeu um pouco, o milho vinha com uma alta um pouco mais expressiva, mas ainda assim segura a alta lá nos Estados Unidos. Posição de maio acaba absorvendo o golpe aqui, o milho negociado em Chicago. Nós temos aqui alta de 0,7% para maio, $3,59 o bushel. Julho, $3,62 o bushel, com alta de 0,62. Setembro, $3,64 mais 50 o bushel, alta de 0,55. Dezembro, com alta de 0,54% a $3,70 mais 75. Juliana, alta para o milho, absorveu aí os números do relatório de oferta e demanda. O Agricultura BR de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece muito a sua companhia e lembra que se você quiser rever algum desses números, eles estão todos no blog do Agricultura BR, que você acessa a partir do portal do SBA. Obrigada pela companhia, até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.